Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e vocês terão vitória. Quando nós, na Bíblia a mensagem diz assim: confie no Eterno, seu Deus, e não serão derrotados. Acreditem também em seus profetas e terão vitória. Quando nós trazemos uma direção e uma palavra, não é simplesmente um slogan, não é algo que nós resolvemos, não tinha mais nada para fazer, nós resolvemos colocar um nome para que esse ano fosse caracterizado como esse nome. Quando nós trazemos uma palavra para a igreja, ela é fruto de oração, fruto de uma direção de Deus, fruto de algo que Deus vai falando, né? Nós estamos remoendo, tivemos uma reunião de presbitério, Deus foi falando com cada um de nós em uma determinada direção. Depois o pastor Dene Bonilha veio, várias outras confirmações vieram se afunilando, e a gente começou a discernir a palavra de Deus que Deus queria dar para a nossa igreja esse ano. E quando nós falamos de céus abertos é algo que a gente deve contemplar toda a nossa vida, né? E nós queremos que não seja somente 2013, mas 2013 Deus quer fazer algo especial na nossa igreja. Quantos creem nisso? E quando eu falo na nossa igreja, eu estou falando na minha vida e na tua vida, porque a igreja somos nós. Essa palavra é uma palavra, volta ao slide anterior, quando essa palavra de céus abertos é algo que Deus tem destinado para nós como igreja, para esse ano. E eu ouvi muitos testemunhos de falar assim: pastor, eu me alegro porque ao longo desse ano, esse ano que passou realmente foi um ano de superação. Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus fez com que eu fosse para alguns locais onde eu não imaginava que eu pudesse ir, e Deus realmente superou as minhas expectativas. Então, quando nós trazemos esta palavra, eu queria que você se apropriasse dela. Põe o slide seguinte. E apropriasse dessa palavra que diz, né? Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Mas tenham fé nos seus profetas, e vocês terão vitória. Porque Deus usa o presbitério, usa a vida da liderança dessa igreja para trazer uma palavra de Deus para a vida de cada um. Quem crê nisso? E eu queria chamar o Cláudio aqui rapidinho. O Cláudio é uma bênção, aquela vinheta do ano 2013 foi ele que fez, ele tem nos ajudado em muitas coisas gráficas aqui da igreja, né? Um presente que Deus nos deu, e está sempre disposto. Vem cá, Claudião. E precisamos honrar mesmo, né? Dedicação. E ele compartilhou comigo, nos primeiros dias desse ano, ele me passou uma mensagem e tal, e eu queria que ele compartilhasse um pouquinho aquilo que Deus está fazendo nesse comecinho de ano, o que aconteceu ano passado e o que Deus está fazendo no comecinho desse ano na vida dele. Amém, rapaz. A gente chegou aqui na igreja em abril, no ano passado, finalzinho de abril acho que foi, e a gente já foi tentando se envolver nos ministérios, tentando se envolver nas coisas. Eu sou, desde criança que eu estou na igreja, desde criança que eu trabalho na igreja, eu não consigo ficar parado. E aí, eu e minha esposa, nós somos empresários, e a gente trabalha nessa área de design gráfico, publicidade. E eu sei que o ano passado foi um ano de superação, inclusive na crise que nós passamos. A gente superou todas as expectativas. Se a gente pensasse em alguma coisa assim, vai acontecer alguma coisa de ruim em termos de não entrar trabalho, superou também. Mas Deus foi tão fiel que Ele colocou 6 pessoas, pelo menos 7 pessoas, desculpa, tirando a minha líder de célula e o Carlinhos, a Gisele e o Carlinhos, o pastor também que tem acompanhado bastante isso. A gente fez uma campanha em casa, ficamos 2 meses sem receber um centavo em casa, as contas não paravam de vir, as coisas acontecendo uma atrás da outra, e a gente falava, beleza, a gente não tem o que fazer, não tem nada para pagar, tem muita coisa para pagar, não tem dinheiro, como é que faz? Aí chegou uma hora que eu falei, Deus,
A gente entrou em campanha, ficou 7 semanas em campanha. A Gisele acompanhando, orando, o pastor orando também. O pessoal que fez campanha com a gente criou até no Facebook campanha, uma mãozinha assim e tal. Foi bem interessante. A gente fez essa campanha e o pessoal ia lá toda sexta-feira e a gente ia na célula e toda hora a gente está orando por isso, por aquilo. E aí Deus foi superando as nossas forças e falando, olha, enquanto você não consegue levantar, eu estou aqui, ó, tem gente te empurrando aqui, tem gente te ajudando, a igreja está aqui com você, e eu estou aqui com você também, e assim, onde abundou a graça, como é que é o versículo? O pecado superabundou a graça, só que no nosso caso só superabundou a graça mesmo. E aí sei que no final do ano passado a gente tentou entrar numa empresa chamada Cisper, todo mundo deve conhecer, é a empresa que faz vidros e copos, essas coisas. E a pessoa falou assim, para o meu sogro, que já é vendedor lá, e ele falou, vamos tentar entrar com isso e tal. Ele falou assim, olha, não vai entrar de jeito nenhum, a diretora de marketing não quer que vocês entrem aqui. E ele não falou nada para mim. Isso numa terça-feira. Na quinta-feira, o gerente de marketing me ligou e falou, Cláudio, estamos fechados, fechamos um trabalho enorme, assim, muito trabalho mesmo, assim, e isso no finalzinho do ano passado. E nessa semana aqui, no dia 1º, a gente estava conversando com o pessoal lá dessa campanha, a gente estava passando a virada do ano, eu peguei o e-mail, um outro trabalho que a gente não estava esperando, mas assim, bem mais para frente, a pessoa estava de férias, ele estava na Bahia e tudo mais, ele mandou um e-mail da Bahia falando, olha, fechamos, primeiro dia do ano a gente já fechou. Aí passou terça-feira, passou dia 2, no dia 3, o cliente de novo da Cisper falou, olha, Cláudio, você está trabalhando, cara, eu estou precisando de mais coisa de vocês. Então, assim, contando tudo que a gente não faturou ano passado, a gente já faturou esse ano, já em janeiro, a gente já faturou mais do que a gente faturou ano passado inteiro. E assim, a gente está... Glória a Deus por isso. Amém. Glória a Deus. Estamos no dia 6 de janeiro e ele já faturou esse ano mais do que o ano passado inteiro. Esse ano promete. Glória a Deus. A gente ficou bem feliz quando eu recebi as mensagens dele, né? A gente se alegrou porque a gente estava acompanhando, orando junto, acompanhando todo esse tempo de superação, porque superação também é poder superar as adversidades que surgem da vida, né? E eu queria ler com vocês o texto que para nós vai ser o texto tema desse ano, que está em João capítulo 1, a partir do versículo 43. No dia seguinte, Jesus decidiu e partiu para a Galileia, e quando encontrou Filipe, disse, siga-me. E Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida, e Filipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. E perguntou Natanael, Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe, vem e veja. Perguntou Natanael, de onde me conheces? Jesus respondeu, eu vi quando você estava debaixo da figueira, e antes de Filipe o chamar. E então Natanael declarou, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse, você crê porque eu disse que te vi debaixo de uma figueira? Você verá coisas maiores do que esta. E então acrescentou, digo-lhe a verdade, vocês verão o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Interessante essa passagem. Jesus estava começando a montar a equipe ministerial dele, estava começando a chamar os seus discípulos, já havia chamado Filipe, e Filipe já estava fascinado com aquilo que ele estava vendo, e de repente Filipe se encontra com Natanael e fala, Natanael, lembra aquele que as escrituras falavam? Ele chegou, venha comigo, Jesus de Nazaré, ele chegou. E é interessante, não é o alvo do que eu quero ministrar, mas algumas coisas interessantes nessa passagem.
O que interessante ver esse rapaz Filipe, o amor dele por compartilhar aquilo que ele estava começando a experimentar com a vida de outros. Filipe, ele começa a falar assim, gente, Natanael, você precisa conhecer aquilo que eu conheci. E esse é o nosso papel ao longo desse ano também, que aquilo que Deus tem feito na nossa vida, nós possamos levar a outros. E Natanael, talvez ele fosse uma pessoa até mais erudita do que Filipe, porque Natanael falou assim, não, ele não falou, mas o texto deixa subentendido, o Messias não virá de Nazaré, o Messias virá de Belém. Você está falando que esse cara é o Messias, você nem conhece a Escritura direito. Não importa o quanto você conhece da Escritura, o que importa é o amor que você tem, a chama que você tem para levar as pessoas à presença de Cristo. Você não precisa ficar entrando em debates teológicos, em coisas. Fala só aquilo que Filipe falou para Natanael. Sabe de uma coisa? Vem e você vai ver. Vem e você vai ver. Sabe, amados, não adianta, às vezes a gente gasta tanto tempo querendo discutir, bater boca com pessoa, fala, cara, eu não vou entrar em discussão com você, cara. Vem comigo, vem para a célula comigo, vem para a igreja comigo, vem estar com a gente um tempo e você vai ver a presença do Senhor e você vai ver. E Natanael ouve aquele pedido de Filipe. E quando ele se encontra com Jesus, Jesus fala, cara, eu já te vi. Quando eu te vi? Não, eu te vi lá não sei aonde. Ele falou, olha, você realmente é o Cristo. Como é que você me viu lá distante? E aí Jesus fala uma coisa para ele interessante. Fala, você está admirado só porque eu disse isso? Só porque eu tive uma revelação do local onde você estava? Você vai ver coisas maiores do que essa. Você vai ver os céus abertos, e você ainda vai experimentar grandes coisas na tua vida. E é isso que Natanael começa a experimentar na vida dele. E o que eu quero falar para você, eu quero te dizer uma coisa. Você já pode ter visto grandes coisas Deus fazendo na tua vida ao teu redor, mas você ainda não viu nada, porque coisas maiores o Senhor tem para fazer, amém? Vira para quem está do teu lado e fala, você já pode ter visto grandes coisas, mas Deus tem coisas maiores. Deus tem coisas maiores para fazer, maiores. Você vai ver os céus abertos. E é interessante, porque se você continuar lendo o texto, logo após essa conversa, nós vamos para o capítulo 2 de João. E naquele capítulo 2 começa com Jesus fazendo o seu primeiro milagre. Ele começa transformando água em vinho. Aquilo que ele falou para Natanael, Natanael, você não viu nada ainda, cara. Você só viu uma pequena parte. Você só viu eu discernindo, eu tendo uma revelação, uma visão da onde você estava. Eu quero te mostrar que você vai ver coisas maiores. E Natanael foi um dos 12 apóstolos que caminharam com Cristo e viram ele andando sobre as águas, viu ele ressuscitando mortos, viu ele fazendo surdos ouvirem, cegos enxergarem, viu multiplicação de pães. Aquilo que Jesus falou aconteceu na vida de Natanael. Aquele pequeno sinal. Coisas maiores Deus tem para fazer. Deus tem coisas maiores, amados. Deus já fez muitas coisas na minha vida, na minha casa. Mas eu sei que Deus tem mais e tem coisas maiores para fazer. Eu sei que nós estamos vivendo um tempo diferente de céus abertos. Eu estava olhando aqui a igreja, eu estava lembrando. Semana passada eu estava lendo, a gente tem um relatório onde a gente acompanha toda a frequência da igreja. E no primeiro culto da igreja, de 2012, nós tínhamos 160 pessoas na igreja. E olhando aqui, nós temos mais ou menos 650 lugares aqui. Nós devemos ter hoje mais de 500, 600 pessoas aqui hoje.
no primeiro culto do ano. Isso já é resposta daquilo que o Senhor tem para fazer. Coisas maiores Deus tem para fazer, amém? Se você crê nisso, dá uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Vira para quem está do teu lado e fala assim: você está preparado para ver céus abertos? Sabe por quê, amados? Se você não tiver essa perspectiva, você vai sempre olhar para os mesmos locais, sabe? Existe uma pregação bem tradicional aí, que já muita gente já ouviu, né? Se você tiver uma visão de galinha, só olhar para baixo, você nunca vai enxergar os céus abertos. Para você enxergar os céus abertos, você tem que olhar para o alto, amém? Você tem que ter visão de águia e não ficar focado nos teus problemas, mas focar naquele que é o Senhor de todos, resolve todos os problemas em nome de Jesus. Se a tua visão estiver focada na terra, você não vai experimentar e você não vai ver, nem que os céus se abram, você não vai conseguir enxergá-los. Porque tem pessoas que é assim, o céu já está aberto, mas a pessoa está olhando tanto para o chão que ela não consegue enxergar os céus abertos. E eu quero te desafiar a você viver esse ano, esses céus abertos. O que são céus abertos? Céus abertos é um tempo quando nós podemos ter acesso àquilo que o Senhor tem para nós. Como a pastora Sônia disse, a oração do Pai Nosso diz: venha a nós o teu reino. Senhor, o que é o reino de Deus aqui na terra? É paz, é justiça, é alegria no Espírito, é presença, é abundância, é a glória de Deus. A oração do Pai Nosso clama por isso: Senhor, vem com teu reino sobre nós. Os céus abertos é viver a abundância de Deus. Os céus abertos é quando nós colocamos a mão sobre enfermos e eles são curados. Quando nós oramos por uma pessoa endemoniada e aquela pessoa é liberta. Céus abertos é quando nós começamos a ver a transformação na nossa família, no nosso bairro, na nossa cidade. Céus abertos é quando eu vejo que com menos esforço as coisas acontecem com muito mais eficácia e naturalidade. Céus abertos é algo que nós carregamos conosco. Vira para quem está do teu lado e fala: você tem a capacidade de carregar os céus abertos por onde você for. Você lembra? Tinha, pessoal da antiga aí conhece, tinha um desenho que era Quadrilha de Morte, não me lembro o que era, não era, era uma que, aonde eles iam, ia uma nuvem negra em cima. Você lembra desse desenho? Hã? Não é Família Adams, não. Corrida Maluca, né? Hã? Tá bom, pessoal da antiga aí sabe. É assim. Era um carro e ele ia andando, e por onde ele ia andando, ia uma nuvem negra em cima dele. Eu quero te dizer uma coisa: você tem a unção do Senhor sobre a tua vida. E por onde você for, aonde tiver nuvem negra, vai abrir um buraco no céu, em nome de Jesus, para as pessoas poderem receber o céu aberto sobre a sua vida. Amém? Você crê nisso? É isso que a palavra de Deus fala. Quando Jesus fala para orar e fala assim: Senhor, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, vem aqui, Senhor. Deus te deu essa autoridade. Para nós entendermos o que são céus abertos, nós precisamos também entender o que são céus fechados. Você já viu um céu fechado? Eu gostei dessa foto. Essa foto traduz aquele céu coberto, aquele céu que parece
Quando já tiver a experiência de você orar e parece que a tua oração não passa do teto? Parece que o teto é de bronze, como diz a palavra do Senhor, e a tua oração não sobe. É quando nós clamamos e parece que Deus está a centenas de quilômetros de distância da nossa vida. Céus fechados é quando nós parecemos que tudo está morto e sem esperança na nossa vida. Céus fechados é como nós nos encontramos, como Davi, por exemplo, no Salmo 22. Ele diz assim: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Quantos já experimentaram você orar e às vezes você fala assim: parece que Deus está tão longe. Parece que Deus está tão longe. Será que Ele está me ouvindo? São momentos em que os céus estão fechados. A gente não consegue ver, a gente não consegue. Parece que a gente semeia e não consegue colher nada. Como o Cláudio disse, parece que manda orçamento e nada fecha. Parece que nada sai do lugar. E eu sei que Deus às vezes usa esses céus fechados para trabalhar em nossas vidas, para trabalhar conosco. Mas deserto, amados, não é um lugar onde Deus quer que ficamos. Deserto é um local de passagem. Céus fechados podem durar algum tempo, mas a intenção de Deus é que eles se abram na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Céus fechados, céus fechados. Os céus podem se fechar por um curto espaço de tempo na nossa vida, mas Deus nos chamou para a gente viver debaixo de céus abertos. Deuteronômio 28, versículo 12, diz assim: o Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra, no devido tempo, e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. O Senhor abrirá os céus, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra, no devido tempo, e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. E eu queria hoje, nesse primeiro culto do ano, falar sobre algumas chaves para a gente experimentar o céu aberto na nossa vida. Tem várias chaves, mas eu quero hoje me ater a 4 somente. Talvez nos próximos domingos a gente possa continuar falando sobre isso. A primeira chave para você experimentar um céu aberto é você ter um coração sedento, um coração que clama, um coração que quer. Sabe por quê? Porque às vezes a gente fica tão conformado, às vezes a gente fica tão incrédulo, às vezes a gente fica com pouca fé, e nós não cremos mais que Deus pode abrir os céus. Olha o que diz o texto de Isaías 64. Ele diz assim: se rompesse os céus e tu descesses, e os montes tremeriam diante de ti. Isaías fala assim: Senhor, se os céus rompessem e tu descesses. Primeira coisa, amados, para você experimentar céus abertos, é você ter um coração sedento por isso. Tenha um coração sedento, clame, ore. A palavra de Deus diz lá em 2 Crônicas 7, não está aqui na transparência, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, clamar, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, virei e sararei a sua terra. Mas para isso precisa ter sede. Para isso precisa ter sede, precisa ter desejo no coração. A primeira chave para
para você experimentar céus abertos, é você ter sede, você clamar a Deus, você orar ao Senhor. Lá em Lucas capítulo 3, versículo 21, diz que quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E quando Jesus estava fazendo o quê? Orando. O que aconteceu? O céu se abriu. Tem pessoas que querem que o céu se abra, mas não ora. Olha, Jesus estava orando e o céu se abriu. E o Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E então vem do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, e em ti eu me agrado. Clama ao Senhor. Clama a Ele. Tenha sede, tenha um coração sedento pela presença de Deus ao longo desse ano. Essa música que nós cantamos, ela traduz isso. Anseio, Senhor, por mais de Ti. Senhor, não basta somente eu ser salvo, eu quero que os meus pais, os meus primos, os meus tios, eu quero que minha família seja salva, eu quero mais de Ti, Senhor. Eu quero ser usado mais por Ti, Senhor. Eu quero ver, Senhor, a manifestação da Tua glória, do Teu poder, Senhor. Eu quero mais. Eu anseio por mais de Ti, Senhor. Mas para você experimentar céus abertos, você precisa de uma segunda chave. Você precisa ter um coração sedento e um coração obediente. Se você não tiver um coração obediente, você não vai experimentar céus abertos. Lá em Deuteronômio 28, no versículo 1, diz assim: se vocês obedecerem, repita comigo, se vocês obedecerem, vira para quem está do teu lado e fala: se você obedecer fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguir cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje te dou, o Senhor teu Deus, o seu Deus, te colocará muito acima de todas as nações. E olha o que o texto continua, não está aí na projeção, mas diz assim: todas as bênçãos virão sobre vocês e acompanharão vocês, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo. Os filhos serão abençoados. A tua colheita vai ser abençoada. Os teus bezerros, os teus cordeiros, os teus rebanhos serão abençoados. A sua cesta, a sua amassadeira, o local que você trabalha vai ser abençoado. Vocês serão abençoados em tudo que vocês fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que te atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará a bênção aos teus celeiros e a tudo que a tua mão fizer. O Senhor, o seu Deus, te abençoará na terra que Ele te dá. O Senhor fará de vocês um povo santo, conforme prometeu sobre juramento, se vocês obedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos seus caminhos. E então, todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor. E o Senhor lhes concederá grande prosperidade. Tudo isso está condicionado ao quê? Se vocês obedecerem. Tem muito crente nos dias de hoje que quer as bênçãos do Senhor, mas não quer andar nos caminhos do Senhor. Não quer andar uma vida de santidade, de obediência, de submissão a Deus. E eu quero te dizer uma coisa: tais pessoas não vão ver céus abertos. Pelo contrário, elas vão ver sempre um céu de bronze sobre a sua vida. Porque Deus tem um compromisso com quem é fiel. Deus tem um compromisso com quem obedece.
Deus tem um compromisso com aqueles que lutam para buscar a sua face, a sua vontade de viver em integridade. Deus tem compromisso com esses. Deus tem compromisso de abrir o céu sobre a vida desses e não sobre a vida de outros. Se você continuar lendo o texto de Deuteronômio 28, ele vai falar sobre aqueles que não obedecem e as maldições que vêm sobre as suas vidas. Então, amados, para você experimentar o céu aberto esse ano, acerta a tua vida. Acerta a tua vida, seja obediente à palavra, seja obediente aos ensinamentos, aos mandamentos do Senhor sobre a tua vida. E você vai experimentar céus abertos na tua vida. Eu tenho certeza disso, porque não sou eu que estou prometendo isso, é a palavra do Senhor que promete. Se vocês me obedecerem, vocês vão experimentar todas essas coisas. Mas há uma terceira chave que nós precisamos ter. Além de um coração obediente, de um coração sedento, nós precisamos ter um coração generoso. Quando o nosso coração é mesquinho, amados, você não consegue ver céus abertos. E novamente não sou eu que falo isso, é a palavra de Deus que diz. Tem aquele texto clássico que a gente conhece, de Malaquias 3, do versículo 8 ao 11, ele diz assim: pode um homem roubar a Deus? Contudo vocês estão me roubando e ainda perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. E no versículo 10 ele fala: traga o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento na minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou fazer o quê? Abrir as comportas do céu. Não é uma portinha, vai abrir as comportas do céu. Até na expressão Deus é generoso. Deus fala assim: eu não vou abrir uma fresta do céu para vocês, eu vou abrir uma comporta. Mas para isso, Deus está pedindo de nós o quê? Que nós sejamos fiéis, que nós sejamos obedientes, que nós sejamos generosos. Eu vou abrir os céus sobre vocês e derramar sobre vocês tantas bênçãos, que vocês não terão onde guardá-las. Deus vai derramar tanto, que você não vai ter onde derramar, e você vai ter que fazer, sabe o quê? Você vai ter que abençoar e dar, e dar, e dar, e dar, e dar, e dar. Porque a palavra de Deus diz que você foi chamado para dar, emprestar e não para tomar emprestado, em nome de Jesus. Se você entrou nesse ano com dívida, eu quero, em nome de Jesus, profetizar que esse aqui é um ano de você saldar as tuas dívidas e você poder terminar esse ano emprestando e abençoando a vida de outros, em nome de Jesus. Porque essa é a promessa do Senhor. Mas para isso nós vamos ter um coração generoso. Gente mesquinha não experimenta a porta de céu aberta. Olha o que diz lá em 2 Coríntios capítulo 9. Lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Na Bíblia a mensagem diz assim: lembre-se de que o lavrador mesquinho só consegue colheita pobre. O lavrador generoso é quem obtém colheitas fartas. E quando eu estou falando em generosidade aqui, amados, eu estou falando de generosidade em todas as áreas. Em todas as áreas. Financeiras. Aprende a ser generoso. Aprende a ser generoso nas tuas ofertas, nos teus dízimos. Aprende a ser generoso quando você vai abençoar a vida de alguém, ofertar, dar uma gorjeta para alguém. Aprende a ser generoso, que Deus vai abençoar a tua vida. Aprende a ser generoso no amor.
Aprende a ser generoso em dar amor sem esperar em troca. Aprende a ser generoso no perdão. Aprende a ser generoso no ofertar a tua vida. Aprende a ser generoso no teu tempo. Aprende a ser generoso. E quanto mais você der, mais Deus vai devolver sobre a tua vida, em nome de Jesus. Eu louvo a Deus pela vida do Cláudio, que eu quero mais uma vez falar, porque a gente viu toda a dedicação. Eu pedia coisa para ele, cara, dá para fazer para daqui a 2 dias. Eu sei que ele se revirava e tal, porque todos nós só temos 24 horas por dia. E ele chegava lá e apresentava o que eu tinha pedido e tal, e Deus viu isso. Deus viu a generosidade do tempo dele. Aquilo que eu tenho, não tenho prata, não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho, aquilo que eu sei fazer, eu estou te dando, Senhor. Aprenda a ser generoso e você vai colher, você vai ver os céus abertos esse ano sobre a sua vida. Quantos creem nisso, digam amém, bem forte. Então eu vou separar esse momento para você ter a oportunidade de dar a tua primeira oferta e teu primeiro dízimo desse ano. Quero que você separe ele agora. A tua primeira oferta e o teu primeiro dízimo desse ano. E eu quero fazer um ato aqui, eu quero que você segure o teu dízimo e a tua oferta na tua mão agora. Eu quero orar com você nesse momento. Como eu disse, amados, quando eu estou falando de generosidade, eu não estou falando só de dinheiro. Dinheiro é uma delas. O texto de Malaquias fala de dinheiro. Mas a Bíblia fala para nós amarmos com generosidade, perdoarmos com generosidade, darmos a nossa vida com generosidade para o outro. Quanto mais você der, mais você vai colher sobre a tua vida. Isso não é troca. Eu não estou dando porque eu vou colher. Eu estou dando porque eu amo ao meu Deus. E eu quero ofertar a Ele o que eu tenho de melhor. Separa o teu dízimo, a tua oferta agora. E eu queria que você segurasse na tua mão. Queria orar com você nessa noite. Eu queria antes de mais nada. Não vou pedir para você levantar a mão. Você que tem dívidas, está entrando esse ano com dívidas. Quando eu falo dívidas, não, tem algumas dívidas que eu não vou considerar, a dívida do teu apartamento, da tua casa própria, não essas, mas aquelas dívidas que você entrou, que tem te consumido, que tem te roubado. Eu queria que você agora orasse com fé em nome de Jesus. Fala, Senhor, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu quero fazer um compromisso a partir de hoje, Senhor, de ser generoso contigo, Senhor. E eu quero, Senhor, em nome de Jesus, caminhar debaixo dessa palavra. Eu quero terminar esse ano, Senhor, podendo ser usado para abençoar e para emprestar a vida de outros, e não para tomar mais emprestado, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, opera o teu sobrenatural, Senhor, na vida de cada um dos que estão aqui hoje, Senhor, em nome de Jesus. Cada um daqueles que tem dívidas, que precisam ser sanadas, que estão sendo muitas vezes tragadas pelo inimigo, Senhor, subjugadas. Porque a tua palavra diz que quando nós contraímos uma dívida, nós nos tornamos escravos daquele a quem nós devemos. Então, em nome de Jesus, toda relação de escravidão seja quebrada em nome de Jesus Cristo, Senhor. Pai, eu quero declarar em nome de Jesus céus abertos sobre a vida daqueles que estão hoje aqui, Senhor. Sobre a vida de todos aqueles que têm sido, Senhor, generosos, que têm tido um coração generoso, Senhor, que tem, Senhor, honrado a Ti, Senhor, com os Teus dízimos, que tem honrado a Ti, Senhor, com as ofertas, que tem, Senhor, sido generoso, Senhor, nas palavras, tem sido generoso no tempo, Senhor, assim como diz a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, que Tu derrames sobre a vida de cada um, Senhor, que as comportas do céu se abram a partir de hoje, e eles experimentem, Senhor, algo que eles nunca experimentaram na vida deles, Senhor, em nome de Jesus.
que tu derrames tanto, 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 que eles não vão ter aonde guardar, e eles vão ter que, Senhor, continuar sendo generosos e abençoando, e abençoando, e abençoando, em nome de Jesus Cristo. Que para cada plano, que para cada sonho, para cada área financeira, para cada promoção de trabalho que você precisa ter esse ano, levanta a tua mão, coloca diante do Senhor, pelos negócios, pelos contratos. Você que é profissional liberal, levanta as tuas mãos ao Senhor em nome de Jesus. Eu queria te pedir para você ficar em pé agora um minutinho, por favor. Nós vamos continuar com a pregação, mas eu queria que você levantasse. Levanta a tua mão e fala: Senhor, eu quero, Pai, em nome de Jesus, experimentar os céus abertos, também nessa área da minha vida, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, derrama sobre cada um de nós, Senhor, cada um de nós. Senhor, promove, Senhor, promove promoções, Senhor, em nome de Jesus. Promoções que você nem esperava. Eu profetizo em nome de Jesus. Teu chefe te chamando e te dando postos que você nem imaginava, em nome de Jesus esse ano. Fruto da tua generosidade, fruto do teu coração obediente, fruto do teu coração sedento, em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus, para aqueles que são profissionais liberais, empresários, que o Senhor abra as comportas em nome de Jesus. Eu vejo você recebendo valores que você imaginava já tê-los perdido, em nome de Jesus. Deus vai restituir. E você vai receber coisas novas, em nome de Jesus Cristo, sobre a tua vida. Eu creio nisso e eu profetizo isso em nome de Jesus Cristo. Assim diz o Senhor nesta noite para a tua vida. E se você crê nisso, dá uma salva de palmas ao Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Podem se assentar. E o último ponto e a última chave que eu queria passar nessa noite. Os diáconos podem recolher os dízimos, as ofertas. Podem passar recolhendo os dízimos e as ofertas. E a última chave dessa noite, não que seja a última chave, mas a última chave que nós queremos ministrar nessa. Para você ver céus abertos, você precisa ter um coração sedento, um coração obediente, um coração generoso e um coração adorador. Se você não tiver um coração adorador, você não vai conseguir ver céus abertos, porque só os adoradores conseguem ver e contemplar a presença do Senhor. Teriam vários textos que eu poderia ilustrar esse ponto. Paulo e Silas adorando ao Senhor, Davi adorando ao Senhor e demônios sendo expulsos. Tantas passagens, né? Josafá, tantas batalhas. Jericó, Josué em Jericó. Que no meio do louvor, no meio da adoração, os céus se abriram e os milagres começaram a acontecer. Mas eu quero citar uma passagem que tem a ver com a última coisa que nós falamos sobre um coração generoso. Você vê que as coisas elas são ligadas. Um coração obediente é um coração sedento, é um coração generoso e é um coração adorador. A palavra de Deus nos mostra uma mulher. Posso sair no próximo versículo? Nos mostra uma mulher que é um dos maiores exemplos de adoração. Embora ela não tenha cantado nenhuma canção, ela mostra um coração de adorador. Mateus no capítulo 6. Aproxima-se uma mulher de Jesus com um frasco de alabastro,
contendo um perfume muito caro. Aquela mulher não mediu esforços. Aquela mulher queria estar na presença de, ela tinha sede. Ela era generosa e ela derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava ali reclinado à mesa. E os discípulos, que eram pessoas com visão mesquinha, uma visão de terra, falavam assim: por que este desperdício? Este perfume poderia ser vendido por um alto preço e o dinheiro dado aos pobres. E percebendo isso, Jesus disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando ela derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu lhes asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro, onde este evangelho for anunciado, também o que esta mulher fez será contado em sua memória. Aquela mulher tinha um coração de adorador. Adorador é aquele que se prostra, que se rende aos pés do Senhor. Aquela mulher não contou se era caro o perfume, se era barato, se ela ia pagar mico, né? Às vezes o pessoal fala, não, pagar mico, né? Levantar a mão, pular, dançar. Ela não estava nem aí. Ela queria adorar o Senhor. Assim como fez Davi, que ao voltar, trazendo a arca, entra na cidade e começa a pular e dançar. E as pessoas falam, você é rei, você não pode dançar desse jeito. Ele fala, eu quero adorar o Senhor. Pessoas adoradoras vão ver os céus abertos. E a nossa igreja é uma igreja adoradora. Por isso que eu creio que Deus deu essa palavra para nós esse ano. Porque nossa igreja é uma igreja adoradora. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Quando teu coração é de gratidão, de adoração, você começa a ver os céus abertos, começa a ver os céus se abrindo sobre a tua vida. Quando você murmura, quando você reclama, quando você fica emburrado, os céus viram céus de bronze. Mas quando você começa a adorar, Deus começa a ouvir o teu clamor e os céus se abrem sobre a tua vida. Nós queremos experimentar céus abertos esse ano. E para isso, nós precisamos ter um coração sedento por Deus. Um coração obediente à palavra. Um coração generoso. E um coração adorador. Que adore a Deus acima de todas as coisas na tua vida. E eu queria que nós terminássemos esse primeiro culto desse ano adorando ao Senhor. Vou chamar o pessoal do louvor à frente. E eu queria te convidar para você ficar em pé. Queria chamar a pastora Sônia para vir aqui. Para viver céus abertos, tem um coração sedento, tem um coração obediente, tem um coração generoso, tem um coração adorador. Se falta alguma dessas áreas, alguma dessas coisas na tua vida, hoje é tempo de você pedir perdão ao Senhor. Lá no Salmo 78, diz assim, eles estavam no meio do deserto, o Senhor deu ordens, Salmo 78, versículo 23 a 25, Ele deu ordens às nuvens e abriu as portas do céu, e fez chover maná para que o povo comesse, e deu-lhe o pão dos céus. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o pão vivo que desceu dos céus.
Da mesma forma como Ele derramou sobre o povo no meio do deserto, abriu os céus e eles começaram a receber alimento do céu. Da mesma forma, Jesus foi dado por mim e por você, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida para todo sempre. E não é uma vida qualquer, é uma vida em abundância. Eu queria talvez nessa noite fazer um convite. Se você está aqui hoje, você pode talvez começar esse ano vendo os céus abertos na tua vida. Para você ver os céus abertos, você precisa ter um encontro com Jesus. Se você está aqui hoje, você nunca entregou tua vida para Jesus, nunca fez uma oração abrindo o teu coração e falando: Jesus, vem morar dentro da minha vida. Eu sei que eu sou pecador, mas eu sei que Tu és o único que pode perdoar os meus pecados. Se tem alguém hoje aqui que quer começar esse ano vendo os céus abertos, entregando a sua vida para Jesus, levanta a tua mão onde você estiver. Eu quero orar com você, em nome de Jesus. Tem alguém que nunca entregou sua vida para Jesus e quer entregar hoje? Lá em cima, tem alguém? Não tem ninguém hoje aqui? Tem alguém aqui? É? Amém? Vem cá, glória a Deus. Amém. Amém. Pastora Renata vai orar com vocês. Não tem jeito melhor de começar esse ano do que se encontrando com Jesus. Amém? E ver os céus abertos sobre a tua vida, tá? Você ora com ela, Renata.